Mais uma aula, que maravilha, estamos aqui juntos, ainda falando sobre partidos políticos, assunto de suma importância, assunto que realmente você tem que saber e saber muito bem. Vamos lá. A responsabilidade, inclusive civil, trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional, que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção do partido. Maravilha. Vem comigo. O que você tem que saber sobre este assunto? Primeiro, existem aqueles cabos eleitorais que trabalham, obviamente, naquela... trabalham, obviamente, naquela campanha. Muito bem. Ele tem algum direito trabalhista? Não. Não há vínculo empregatício entre o nobre, o cabo eleitoral, candidato ao partido. Mesma coisa, o candidato com o partido, não há, em hipótese nenhuma, vínculo empregatício. E a responsabilidade é do órgão partidário e não do candidato. Por quê? Porque o órgão partidário, como nós vimos, é uma pessoa jurídica de direito privado. E sendo uma pessoa jurídica de direito privado, consequentemente, ela tem todas as responsabilidades de uma PJ, uma pessoa jurídica, tanto trabalhista quanto civil. Agora, lembrando, é lógico que o partido político, ele tem responsabilidade pelos seus entes lá no comitê, lá no diretório. Claro, tem lá o partido, lá, PSDB, PT, PSD, PSOL, PCdoB. Eles têm os seus diretórios, obviamente tem pessoas que trabalham nesse diretório. Essas pessoas têm todos os direitos trabalhistas. O que eu disse para você é que o bendito cabo eleitoral não tem direito. Fechou? Vem comigo. É assegurado aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos nesta lei. Ou seja, existem alguns cronogramas de atividades eleitorais. O que seriam esses cronogramas, professor? Esses cronogramas seriam atividades suprapartidárias. Em outras palavras, reunir pessoas, pedir para que essas pessoas, consequentemente, elas façam o quê? Que essas pessoas elas participem do meio eleitoral, pode fazer algum serviço social, isso não há problema nenhum. Mas quem define isso é o próprio estatuto do partido. Próxima tela aqui. Vamos lá? Só pode se filiar ao partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Claro, somente aquele que estiver em pleno gozo de seu direito político poderá ser filiado. A pessoa que, obviamente, estiver com seus direitos políticos cassados, o estrangeiro, ou a pessoa que está suspenso por algum motivo, não pode ser, obviamente, filiado. Filiado é quem pode ser eleito, ok? E também ser eleitor. Diante disso, sem maiores delongas, tá ok? Ou seja, a pessoa que tem o seu direito político cassado não pode, a princípio, ser filiado a nenhum partido político. Você não vê aquela situação? Determinado deputado está sendo investigado pela Operação Lava Jato e ele está sem partido, porque o partido o expulsou. É isso aí. Ele pode se filiar a outro partido? Não. Tá ok? É claro que até o trânsito em julgado, ele é considerado inocente. Ele somente será considerado, obviamente, né? Ele somente será considerado, vamos dizer, culpado após o trânsito em julgado. Deve ser lá fora. Por que eu digo isso aí? Qual que é a pegada aqui? A pegada é exatamente essa. A pessoa... Vou parar aqui, irmãozão. Felipão, eu parei aqui pra gente saber de onde tá vindo esse barulho. Será que é aqui fora, velho? Felipe, nós fizemos esse corte aqui porque nós ouvimos um barulho de celular, pensávamos que era aqui, mas era do andar de cima, e como veio um barulho alto de celular, nós paramos para saber de onde que era esse celular. Mas eu volto exatamente do ponto que eu parei. Então faz o corte, por favor, aí, tá, querido? Para nós. Opa, ainda falando sobre lei de partidos políticos, o artigo 16 aqui com você.
só pode filiar a partido político, obviamente, o eleitor que estiver em gozo de seus direitos políticos. Em outras palavras, só pode ser filiado a um partido político aquela pessoa que esteja em gozo com seus direitos. Em outras palavras, a pessoa somente poderá, obviamente, ser filiada se ela não estiver cassada. Você não vê aquela situação, por exemplo, deputado que foi encontrado, por exemplo, com uma situação vexatória e o partido o expulsou e ele está sem partido? Isso é possível? Isso é totalmente possível. Bom, só que foi colocado aqui para você, eu coloquei bem específico para que você não erre na questão, tudo bem? Exatamente o quê? São vedações de atividade político-partidária, o quê? Militares, membros do Ministério Público, magistrados, membro do TCU, membro da Defensoria Pública e servidor da Justiça Eleitoral. Não que eles não podem. Eles podem se descompatibilizar e aí toca a vida deles. Mas, por exemplo, um servidor da Justiça Eleitoral pode ser filiado a um partido político? Não, não pode ser filiado a um partido político. E diante disso, o que acontece? A inexigibilidade não impede a filiação partidária. Olha que interessante. A pessoa, existe aqui uma orientação do TSE que fala que a inexigibilidade não impede a filiação partidária, ok? Mas a pergunta é, ele está de acordo com seus direitos políticos? Então, na dúvida, sempre opte que não. Quando ocorrerá o cancelamento imediato da filiação partidária? No caso de morte do filiado, o filiado morreu, acabou-se, né? Acabou-se aquela filiação partidária. Perda dos direitos políticos, por exemplo, foi impeachmentado ou algo nesse sentido. Expulsão do partido. O que seria uma hipótese de expulsão? Quando o filiado ele vai contra, obviamente, as ideias daquele partido. Por exemplo, o partido que eu sou filiado recentemente, que eu não vou dizer o nome, é totalmente contrário às privatizações. Mas eu sou a favor de algumas privatizações, não de órgãos essenciais, como a Petrobras, por exemplo. Aí não, Banco do Brasil, aí não. Tá ok? Agora, tem algumas empresas estatais que devem ser privatizadas, porque o alto nível de corrupção, ele se dá exatamente do segundo escalão para baixo. Ou seja, é claro, existe falcatrua nos ministérios? Deve existir, como a gente vê vários ministros caindo por aí, deve existir. Mas a grande, realmente, divisão dos valores e, consequentemente, corrupção, são nas estatais. Por que nas estatais, professor? Por um motivo extremamente simples. São justamente nas estatais que, como a Petrobras, que você vê os deslindes, não é? Dos corruptos e dos corruptores. Então, diante disso, eu sou filiado a um partido que é contrário. Aí imagine eu ser eleito por esse partido e eu defender a bandeira de privatização. O partido ele pode o quê? Me expulsar. Sem problema nenhum. O partido pode me expulsar. Muito bem. Ainda é cabível o cancelamento imediato da filiação partidária em outras formas previstas no Estatuto, com a comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 48 horas da decisão. Então pode acontecer uma situação do Estatuto, né, falar que, exemplo, não aceita uma situação de ideias, ou se ele cometeu um crime. Então, claro que ele deve ser comunicado em até 48 horas. E também será feito o cancelamento imediato do partido, se tiver afiliação a outro partido político, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. E detalhe, aqui é a zona eleitoral do eleitor. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá? É cabível o cancelamento de dupla filiação partidária, mas pelo juiz eleitoral do eleitor. Da zona, da seção ali do eleitor. Tá? Da zona eleitoral do eleitor. Fidelidade e da disciplina partidária. Artigo 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão
na conformidade do que dispõe o estatuto de cada partido. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo órgão competente, ok? E filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada. Claro, ninguém pode ser punido por crime que não existe. Recentemente aconteceu um golpe de Estado na Turquia. Alguns militares tentaram dar um golpe de Estado na Turquia. E o que o presidente turco disse? Que ele gostaria que fosse aplicada a pena de morte nessas pessoas. Mas pelo que eu li, a pena de morte ela foi revogada na Turquia em 2002 ou 2004, alguma coisa assim. Então, esses que cometeram o crime podem ser apenados com pena de morte? Não, porque não é possível a aplicação da pena de morte justamente para quê? Não é possível a aplicação de pena de morte porque esse fato não existe. Pode ser criada uma nova lei para criar a pena de morte, aí sim os próximos crimes adentram. Porque a lei penal, ela não retroage, tá certo? Só retroage se for a favor do réu. E obviamente que o acusado, ele tem o direito e assegurado do amplo direito de defesa. Em outras palavras, todo assegurado, todo acusado tem que ter, obviamente, a sua ampla defesa. Muito bem. Falando ainda sobre fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Fica cancelado junto ao ofício civil e ao Tribunal Superior Eleitoral o registro do partido que, na forma do seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir com outro. É muito comum acontecer uma fusão ou uma incorporação quando o partido ele foi o quê? Ele foi, enfim, está numa situação vexatória de corrupção. Nesta situação, é muito comum os partidos fazerem o quê? A junção, a fusão. Diante disso, fica automaticamente cancelado se houver esta fusão, ok? O TSE, após o transjulgado da decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Isso é totalmente normal. Pois bem, se ter recebido ou está recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, partido que recebe valores estrangeiros, partidos que recebem valores estrangeiros, consequentemente, este estrangeiro, ele necessariamente será cancelado, o partido. Está subordinado à entidade ou governo estrangeiro, também, obviamente, não há o que se falar em manutenção do partido. Ou ainda, se o partido não estiver prestando as contas na justiça eleitoral. Olha só que interessante. O partido terá o seu cancelamento, mas e quem cancela o partido político? Sempre é o TSE. Tem uma decisão do TSE de 2015, recente, né, no recurso 42.5461, não obstante a omissão do partido em prestar contas, impõe-se a observância do princípio da proporcionalidade diante do protagonismo dos partidos políticos no cenário democrático, das circunstâncias de cada caso e da acumulação das penalidades impostas à agremiação. A não apresentação de contas pelo órgão partidário regional ou municipal não implica o cancelamento dos mesmos. Claro que deve ser apresentado, obviamente, o partido, a prestação de contas a nível geral da União. Obviamente que terá o cancelamento do registro civil, se tiver, obviamente, mantém a organização paramilitar. É totalmente proibido, totalmente vedado. Bom, agora vamos falar das finanças, contabilidades e prestação de contas. Primeira dica, a prestação de contas ela só pode ser feita com advogado. Hoje, mudança recente, anota aí, a prestação de contas deve ter a assinatura necessariamente deve ter a assinatura do advogado. E, obviamente, é obrigatório também ter um contador. Só que o contador, ele é responsável solidariamente por fraudes. O contador, ele é responsável solidariamente por fraudes. Muito bem, o que é que você tem que entender nessa situação? Que o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração
contábil de forma a permitir o conhecimento da origem das suas receitas e destinação de suas despesas. Repetindo, todo partido tem que prestar as contas de forma para receber o fundo partidário e, consequentemente, ele deve receber, obviamente, valores e deve destinar esses valores. Só que esses valores devem necessariamente ser provado através de uma escrituração contábil. E é vedado ao partido receber, direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição de auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie que venha da onde? De entidade ou governo estrangeiro, de autarquia ou de órgão público e de autarquias, empresas públicas, concessionárias, serviços públicos. Óbvio, não pode receber valores de órgãos públicos ou de entidades estrangeiras. Assim como não pode receber de entidade de classe ou sindical. Por exemplo, a OAB pode dar dinheiro para o sindicato? Jamais. Não pode. Já o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, ele é composto de que maneira? De multas, penalidades pecuniárias, que mais? Recursos financeiros, obviamente, provenientes da lei, doações de pessoas físicas ou jurídicas, porém, obviamente, tem que ter a identificação dessas pessoas. Agora, pessoa jurídica obviamente, não é aplicável, tá certo? Mais doações de pessoas jurídicas e dotações orçamentárias da União, obviamente, a cada valor. E as doações desses recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido através do quê? Cheque cruzado e nominal, depósito devidamente identificado ou alguma situação que tenha a identificação do doador. Então é imprescindível que tenha a notificação e os dados do nosso amigo doador. Perfeito? Bom, o tema desta aula aqui foi, obviamente, fundo partidário, ou seja, foi denotações ou prestações de contas. Importante que você saiba esses pontos e continue estudando, que nós nos encontramos nas próximas aulas. Obrigado! Fui!